pessoal? Então, hoje nós vamos concluir o assunto proporções. Nós vamos resolver algumas questões agora para a gente poder tirar algumas dúvidas. Qualquer um de vocês teve dúvida, é só perguntar. Mais uma vez, eu insisto que o tempo todo a gente vai usar essa propriedade aí, que é a propriedade fundamental das proporções, e doravante eu nem vou mais falar sobre ela, eu vou aplicá-la de forma natural, considerando que todos vocês já conhecem bem essa propriedade tão badalada que nós já falamos tanto, né? Citar, a regra propriedade tal, não vou falar mais propriedade tal, que vocês já sabem que é a propriedade fundamental das proporções, tá? Caracterizada por isso, multiplicar em x. Aí eu comentei com vocês que alguns professores, alguns youtubers, algumas pessoas falam multiplicar em cruz, né? Multiplicar em cruz. Eu prefiro falar multiplicar em x, porque na verdade é um x, né? Mas não faz diferença nenhuma não, isso é um detalhe. Bom, na verdade, nós já estamos falando de regra de 3, sem utilizar o termo regra de 3. Então, aqui, ó, determine o valor de x nas proporções. Se você observar, né, tem aí letra A, B, C e D, e nesse episódio, nesses casos, você vai utilizar essa propriedade. Aqui na letra A, né, eu tenho x sobre 5 igual a 21 sobre 35. Vamos ver se vocês estão afinados. Alguém sugere como é que eu faço para resolver essa questão? Quero determinar o valor de x nessa proporção. O que eu faço? Eu usaria aquela maneira de simplificar lá, pela tabuada. Qual boa, número Léo, desse 35 que eu já até sei qual é. Tá, mas tudo bem. Como eu faço? Tá bom. Mas veja bem, a ideia aqui agora é mais utilizar a propriedade, é muito mais o processo, né? Então, essa letra A, eu coloquei dessa forma que você resolve até utilizando o cálculo mental. Na letra B, C e D, já não mais é possível. E como eu já havia avisado anteriormente, na regra de 3 simples e composta, o tempo todo você vai usar essa propriedade, essa ideia de proporção, né? E quase sempre não tem como você calcular apenas utilizando o cálculo mental. Dificilmente você consegue, né? Há casos sim que você consegue, mas não é sempre não. E outra coisa importante, utilizar alguma estratégia. Nem sempre você deve começar direto utilizando essa propriedade. Produto dos meios igual produto dos extremos. Na maioria das vezes, não. Na maioria das vezes, o ideal é você olhar para a proporção e analisar a possibilidade de você simplificar a fração. Então, sempre que houver a possibilidade de simplificar, é interessante você simplificar, tá? Então, nesse caso aí, letra A, eu poderia simplificar a fração 21 sobre 35. Se você observar, 21 é divisível por 7 e 35 também é divisível por 7. Então, essa seria uma boa estratégia para você resolver o problema. Tá aparecendo para vocês, letra A? Sim. Resolução, né? Muito bom, obrigado, Léo. Então vejam bem, só que nesse caso aqui, eu não estou utilizando a propriedade de simplificação de frações, vou usar já, tá? Aqui eu não estou usando, como eu disse, a ideia minha aqui é utilizar a propriedade fundamental das proporções, né? Para fortalecer essa ideia, para você, para consolidar esse entendimento, bom? Mas já deixei aqui uma parte que eu vou resolvê-la ainda hoje, utilizando a simplificação de frações, tá bom? Vamos lá, então. Eu posso começar por esta diagonal ou por essa diagonal, tanto faz. Mas como foi dito nas aulas anteriores, o interessante é você começar pela diagonal onde está o x. Então, foi o que eu fiz aqui, olha. 35 vezes x, 35x. Igual, tá aqui o sinal de igual. Agora, eu vou para outra diagonal. 5 vezes 21, tá aqui 5 vezes 21. A gente continua aqui, então. Ó, 35x está aqui, 35x. Igual está aqui. Observe, 5 vezes 21 dá 105. Bom, então temos aqui, ó, x igual a 105. Observe que o 105 já estava do outro lado da igualdade. O 35, observe. O 35, observe que ele está do lado de cá da igualdade. Quando ele passa para o outro lado da igualdade, ele passa dividindo. Então, se você pegar 105 e dividir por 35, a resposta é 3. Beleza? Bom, então 3 é o valor de x. Então, você não é obrigado a fazer o que eu vou falar agora, não. Né? Mas só um detalhe, né? Um detalhe.
se você pegar esse 3 aqui, ó, x igual a 3, se você pegar esse 3 e substituir aqui onde está o x, vai ficar 3 sobre 5, igual a 21 sobre 35. Veja bem, você tem uma igualdade de frações. Então, para você ter certeza que você acertou, para você ter certeza que, de fato, o valor de x é 3, o que você pode fazer? Agora, utilizar a ideia da simplificação de frações. Olha só, aqui tem um 3, aqui um 5. Observe que se você pegar o 21 e dividir por 7, vai dar 3 que está aqui. Se você pega o 35 e dividir por 7, vai dar 5 que está aqui. Da mesma forma, você poderia ter resolvido essa questão sem fazer nada disso que eu falei aqui, né? Existe mais de uma propriedade, mais de uma estratégia de resolução. Uma outra possibilidade, sem usar essa estratégia que eu usei aqui, uma outra possibilidade seria o seguinte: olha para cá, olha, de 5 para chegar a 35, você percebeu que você multiplicou o 5 por 7. Isso significa que 35 é um múltiplo de 5. Então, de outra forma, você poderia pensar assim, ó, 35 dividido por 7 deu 5. Então, evidentemente, se você pegar o 21, tá vendo? E dividir por 7, vai dar 3. Eu utilizei, a primeira estratégia foi utilizar a propriedade fundamental, e a outra estratégia seria você analisar essa igualdade de frações e perceber o seguinte, que elas são frações equivalentes, né? Se elas são fração equivalente, olha só, 35 dividido por 7 dá 5. Então, se eu pego 21 e divido por 7, dá 3. Você já teria o valor de x aqui, que é 3. Beleza? Na próxima tela, observe o que vai acontecer. Aqui eu tenho, ó, 1 sobre 7 igual a x menos 6 sobre 49. Pronto. Neste caso, não tem como você utilizar aí a estratégia de, por exemplo, de cálculo mental, né? Para tentar descobrir o valor de x. Vamos ver como é que seria, então, usando a propriedade. Veja bem, ó. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. Falei que nem ia falar, mas estou falando. Vamos lá, então. Ó, eu posso começar por esta diagonal ou por essa diagonal. Tanto faz, né? Como já havia dito anteriormente, eu vou começar pela diagonal onde está o x. Então, ficou assim, ó. 7, que multiplica x menos 6, ó, x menos 6. Observe que x menos 6 está entre parênteses. Isso é importante, tá vendo? É igual. Agora, outra diagonal, ó, essa aqui, ó. Tá vendo? Essa diagonal aqui. 1 vezes 49. Aparece aqui 1 vezes 49. Beleza? Até aqui, alguém quer perguntar alguma coisa? Tá tudo tranquilo? Posso continuar, né? Então, agora observe. Ó, 7 vezes x, 7x. 7 vezes menos 6, menos 42. Sinalzinho de igual. 1 vezes 49 é o próprio 49. Tá aqui. Que legal. Então, continuando. 7x igual a 7x. 7x está aqui. Observe que do lado de cá da igualdade, o termo que tem x, os termos que tem x. Do outro lado da igualdade, todo mundo que não tem x, ou que não tem uma variável, uma letra, né? Então, no caso aqui, nós estamos utilizando a letra x. Então, todo mundo que tem letras, que tem x, perdão, está do lado de cá. Quem não tem, está do outro lado. Então, observe o que aconteceu aqui. Ó, 7x igual a 49. Note que o 49 já estava do outro lado da igualdade, por isso ele não trocou de sinal. Já o menos 42, ó, menos 42, ele passa para o outro lado da igualdade e aí ele vai com o sinal trocado, passa a ser mais 42. Continuando, 7x veio para cá, ó, então em azul veio para cá em vermelho. 7x igual 49 mais 42 dá 91. Então temos 7x igual a 91. Esse símbolo aqui, quer dizer, então, né, ou logo. Então, o que ocorre? Eu vou isolar o x, né? Então, até aqui, eu isolei o termo que tinha x. Agora, eu vou isolar o x. Então, ficamos assim, ó, x igual 91, já estava do outro lado, ó, x igual a 91. Permaneceu. O 7 está aqui multiplicando, porque quando a gente fala assim, ó, 7x, a gente está falando 7 vezes x. Então, o 7, que está do lado de cá, multiplicando, passa para o outro lado da igualdade, está observando aqui, com o sinal trocado, com a operação trocada. Qual é a operação inversa da multiplicação? A divisão. Então, temos que x vai ser igual a 91
dividido por 7, x igual a 13. Agora, a letra C, vou deixar um pouquinho aqui a letra C, olha só, hein? Ó, letra C. Vocês conseguem ver o mouse também, meu aí? O mouse? Sim. Sim, né? Tá. Então, na letra C, tá aqui, ó. Tá vendo? Pensa aí na solução. Eu vou dar 2 minutinhos para vocês fazerem aí. Tentem fazer lápis, caneta, borracha, né? Papelzinho do lado, claro, já tinha sido previsto isso. Tentem agora resolver. Ó, multiplicando em x, tentem resolver essa letra C. Saiu, professor? Não, isso aí, não pode ficar tranquilo. Vocês tentarem resolver, vou dar 2 minutinhos, tá bom? Tentar, todo mundo tentando, vamos lá. Alguém conseguiu? Tudo bem, tô dando o que vocês fazerem, tá? Então, essa que eu queria que aparecesse. Vou começar a resolver, então, aqui por essa tela aqui, por esse quadro aqui. Vou passar o próximo quadro, tá? Então, tá aparecendo para vocês aí agora, né? Letra D, direitinho, né? C. C, então, tem aqui, ó. Eu posso começar por essa diagonal, que tem x, ou por essa diagonal que tem x. Observe que, nesse caso, tanto faz, porque as duas diagonais têm x, ó. Essa diagonal aparece x, e essa diagonal também aparece x. Tudo bem? Vamos, então, vamos que vamos. Ó, veja bem, se eu pegar essa diagonal, aparece o x. Se eu pegar essa diagonal, também aparece o x. Ó, beleza? Então, vou começar por essa. Tudo bem? Observe aí, ó, por essa diagonal, né? Então, ó, 18 vezes x, tá aqui, 18x, ó, 18x. Tá vendo? Depois, eu vou fazer o seguinte, olha só, 2 vezes 8 mais x aqui, 2 vezes 8 mais x, tá vendo? Agora eu estou utilizando essa diagonal aqui, ó, tá vendo? Então tá aqui, ó, 2 vezes 8 mais x, lembrando que tá entre parênteses, ó, 8 mais x, porque se eu não colocar o parênteses, vai ser 2 vezes 8 só. Então, para ficar 2 vezes 8 mais x, eu tenho que botar o parênteses, porque o 2, ele tá aqui multiplicando não só o 8, mas ele tá multiplicando quem? O 8 mais x, ó, ele tá multiplicando todo mundo aqui, tá? Então vem para cá, ó, o que ocorre? Vamos ver aqui. Então ficou 18x, já tá aqui, ó, 18x, ele veio para cá, ó, 18x. 18x igual. Agora, observe só, ó, 2 vezes 8, bota aqui, lá, 2 vezes 8, tá aqui, 16, tá vendo? Por baixo agora, ó, 2 vezes x, ó. Então, olha só, 2 vezes mais x, né, dá mais 2x. Então, nós temos aqui, ó, 18x igual a 16 mais 2x, tá vendo? 18x igual 2 vezes 8, 16 está aqui, 2 vezes x, 2x está aqui. Alguma dúvida? Quem tiver dúvida pode falar na hora, só abrir o microfone, tá? Na sequência, ó, 18x, agora observe aqui, ó, isso aqui eu gostaria de chamar a atenção de vocês. Olha só, observe o seguinte, esse menos 2x que está aqui, ó, menos 2x está aqui, tá vendo? Ele está do lado de cá da igualdade, tá vendo? Mas só que antes ele estava aqui, ó, do outro lado da igualdade, tá vendo? Então, o que aconteceu? Ó, nessa equação aqui, o mais 2x estava do outro lado da igualdade, né? E eu queria o que agora? Isolar o termo que tem x. Então, isso é importante. Para você resolver uma equação, primeiro você tem que isolar o termo que tem x. E depois isolar o x, que aí você determina o valor de x. Então aqui, agora eu vou isolar o termo que tem x. Para isso, o que eu tenho que fazer? Esse 2x vai passar para o lado de cá da igualdade, ó, ele vem para o lado de cá da igualdade. Então ficou 18x, que já estava do lado de cá da igualdade. Vê que ele não trocou a operação, não trocou o sinal. Já o mais 2x, está observando? Ele está do outro lado, a igualdade está aqui, ele está do outro lado da igualdade, né? Então, por isso que quando ele veio para cá, ele trocou. A operação aqui é o quê? Adição. Observa bem aqui, ó. A operação é a adição. Quando ele veio para cá, a operação trocada foi o quê? Menos 2x, operação inversa. Da adição é a subtração. Então, ficou 18x menos 2x, está aqui 16x. 16x, então, igual a 16. Observe que o 16 ficou sozinho lá do outro lado da igualdade. E não troquei o sinal dele, porque ele não trocou de lado, né? Alguma dúvida até aqui? Eu posso continuar? Maravilha. Então, observe agora, ó, até aqui, nós isolamos
termo que tinha x, ó, tá aqui, ó, isolamos o termo que tinha x. Agora eu estou isolando o x, ó, x igual a 16, ó, esse 16 aqui. Agora, esse 16, ele está do lado de cá da igualdade, tá vendo? Eu quero isolar o x, eu quero que o x fique sozinho. Para isso, o que vai acontecer? Esse 16 que está aqui multiplicando, ele vai passar para o lado de cá da igualdade, para o outro lado da igualdade, perdão, para o lado de lá da igualdade, tá vendo? Na operação inversa da multiplicação, que é a divisão. Por isso ficou 16, por isso ficou x igual a 16 sobre 16, logo x é igual a 1, porque 16 divididos por 16 dá 1. Alguma dúvida? Não? Não. Ótimo. A última letra, deixa eu concluir nessa aula. Aqui eu tenho, ó, tenho diagonal e tenho diagonal. Só que nos dois casos, as duas diagonais têm x. Se eu começar por essa diagonal, eu tenho x. Por essa também eu tenho x. Então, não faz diferença nenhuma. Eventualmente, eu escolhi essa diagonal. Então, observe, 3x vezes 1, 3x está aqui em verdinho, verdinho, azulzinho, sei que cor é essa. Está aí 3x. Agora, menos 3, tá vendo? Menos 3 vezes esse valor aqui. Aí você não pode esquecer que é necessário, é indispensável colocar o parêntese, porque se você não colocar o parêntese, seria assim, ó, menos 3 vezes 2 só. E não é verdade isso, é menos 3 vezes todo mundo aqui, ó, tá? Então, o que acontece? Ficou aqui, ó, menos 3, tá aqui o menos 3, vezes, isso aqui é um pontinho de vezes, tá? Aqui tem um sinalzinho de vezes aqui visível, vezes esse termo aqui, ó, 2 menos 2x está entre parênteses. De novo, 3x está aqui isolado, sinal de igual está aqui. Agora observe, né? Quem lembra como é que vocês chamam isso aqui? É o normal chamar de chuveirinho, é verdade? Olha só, o chuveirinho aqui, ó. Então, esse menos 3 vezes 2, está aqui, ó, menos 3 vezes 2, deu menos 6. Por isso, lá nas aulas anteriores, vocês aprenderam a trabalhar com números inteiros relativos, onde havia números positivos e negativos, e aprenderam as operações com números negativos também. Por isso, tá vendo? Olha só, menos 3 vezes menos 2, sinais diferentes, menos 3 vezes 2, 6. Agora, menos 3 vezes, olha só, hein? Menos 2x. Olha que detalhe interessante. Menos 3 vezes menos 2, lembra? Na multiplicação, sinais iguais mais. Estou multiplicando menos 3 vezes menos 2. Ficou o quê? Mais 6. E x, no caso, você repete x, né? Porque é menos 3 vezes 2x, né? Então, ó, menos 3 vezes menos 2x, ficou menos 3 vezes menos 2, mais 6x. Ok? Alguma dúvida até aí? Não. Nenhuma dúvida, né? Beleza. Não. Então, maravilha. Então, aqui, ó, vamos parar aqui, vamos só dar uma analisada aqui, ó. Analisada aqui, para a gente não esquecer, porque isso a gente vai usar o tempo todo, tá? Nas próximas aulas, ó. Menos 3 vezes menos 2 ficou menos 6, está aqui, porque sinal é diferente, menos. Aqui, menos 3 vezes menos 2x. Eu estou multiplicando menos 3 por menos 2x. Olha, estou multiplicando um sinal negativo por um outro termo que também tem um sinal negativo. Então, sinais iguais, mais, mesmos sinais, né? Então, ficou mais 3 vezes 2x. Pensa que fosse 3 vezes 2 dólares, 6 dólares. Só que não são dólares, são x, tá bom? Beleza, vamos para a próxima etapa aqui. Então, 3x já está do lado de cá da igualdade, ele continuou aqui, ó, tá aqui, ó, tá do lado de cá da igualdade. Agora, observe aqui, galera, ó, o mais 6x, tá vendo? Ele está do outro lado da igualdade, a igualdade está aqui, ó, a igualdade está aqui, ó, tá vendo? A igualdade está aqui. O mais 6x está do outro lado da igualdade. Quando ele passa para o lado de cá da igualdade, ocorre o quê? Ele troca de operação. Se a operação aqui era adição, aqui vai ser o quê? Subtração. Tá vendo? Então, ficamos 3x menos 6x igual ao menos 6, que já estava aqui, ó. Ele continuou do outro lado da igualdade. Por isso que ele não trocou de sinal. O menos 6 não trocou de sinal, porque ele já estava do outro lado da igualdade. Vamos aqui agora. Então, nós temos aqui, ó, 3x menos 6x. Pensa bem, faz de conta que x fosse real. Nosso dinheiro, real. Então, 3 reais menos 6 reais, menos 3 reais. Está aqui, menos 3x, né? Igual a menos 6. Então, olha só, aqui eu estou agora isolando o x. Tá vendo? Note que até aqui eu tinha isolado o termo que tinha x. Quem é esse termo? Esse termo aqui, ó. Isolei.
Agora eu vou isolar o x. Então, aqui, ó, x, isolei, está sozinho aqui, igual. O menos 6 já estava do lado da igualdade. Ele não trocou de sinal, porque ele não trocou de lado. Está aqui, x igual a menos 6. Agora, observe, esse menos 3, ó, esse menos 3, ele está aqui multiplicando o x. E quando eu falo assim, ó, menos 3x, eu estou falando menos 3 vezes x. Então, esse menos 3, ele passa para o outro lado da igualdade. Olha, ele sai daqui e vem para cá, ó. Tá vendo a setinha? E aí, evidentemente, ele vai trocar de operação. Outrora era multiplicação, doravante vai ser o quê? Divisão, que é a operação inversa da multiplicação. Agora nós temos aqui, então, menos 6 sobre menos 3. Vamos lembrar de uma fala repetida que nós tivemos em sala de aula, que toda fração indica uma divisão. E na divisão, a regra de sinais, como é que é? Sinais iguais mais, sinais diferentes menos. Né? Sinais iguais, o menos 6 e aqui menos 3. Então, sinais iguais, mais. Tá aqui, ó, x igual a mais. 6 dividido por 3, 2. Professor, mas você não colocou o sinalzinho de mais aí do lado do 2. Não precisa colocar, ó. Não precisa colocar um sinalzinho de mais aqui não, tá? Mas se você quiser colocar, não tá errado. Como eu já avisei nas outras aulas, se você pegar os livros de matemática, né, você vai perceber que quando o valor é positivo, x igual a 2, ninguém vai colocar x igual a mais 2, não. Eles simplesmente colocam x igual a 2. Tá bom? Fechou. Alguma dúvida mais? Não? Então agora, eu vou voltar aqui no quadro anterior, nesse quadro aqui, e eu vou agora resolver essa operação aqui de uma outra forma, simplesmente utilizando a ideia de simplificação de frações. Inclusive, eu vou aproveitar esses minutinhos que me restam para lembrar vocês o seguinte, ó, a nossa próxima aula, nós já vamos falar de regra de 3, tá? Vamos resolver a regra de 3. Você vai ver que a regra de 3 vai ter um probleminha para você resolver. É assim. E para resolver esse problema, você vai resolver uma proporção igualzinha, idêntica à que vocês estão vendo comigo aqui hoje. Agora, o Leonardo, se não me engano, foi ele que ministra a aula, ou foi o João, alguém falou sobre a possibilidade de você resolver essa letra A de uma forma diferente. Observa só. Se eu pegar aqui, então, olha, vamos supor assim, eu cheguei para resolver essa questão. X sobre 5 igual a 21 sobre 35. O que eu posso fazer? Eu vou pensar o seguinte, o 35, ele é múltiplo de 5. O que significa isso? Significa que na tabuada de 5, né, existe 35. Em outras palavras, existe um número, só um, que vezes 5 vai chegar igual a 35. Quem é esse número? Nós já vimos que é o 7. Então, significa o seguinte, se eu dividir esse 35 aqui, ó, se eu dividir por 7, eu vou dividir, né? O que vai acontecer? Ó, divisão por 7. Vai dar 5. Por quê? 5 vezes 7 é 35. Então, dividir 35 por 7. Se eu pego esse 21 aqui, ó, tá vendo? 21. E também divido por 7, vai dar o quê? 21 dividido por 7, 3. Então, eu já chegaria à resposta. Eu cheguei aqui de uma vez só. Tá vendo? Beleza? Né? E aí eu poderia pensar mais outra coisa. Olha, eu poderia pensar assim. Olha só. Se eu tenho aqui, então, olha só, hein? O que eu poderia ter feito? Ó, ficaria assim, ó. X sobre 5, ó, igual a. Então, 21 dividido por 7 dá 3. Sobre 35 dividido por 7 dá 5. Agora, presta atenção que eu vou falar isso aqui, a gente vai usar isso algumas vezes mais. Ó, eu tenho aqui uma igualdade de frações, tá vendo? Eu estou dizendo que é uma igualdade, okay? Igualdade de frações, onde os denominadores são iguais. Então, olha só, sempre que houver uma igualdade de frações, onde os denominadores são iguais, está garantido, então está garantido que os numeradores também são iguais. Vou repetir o enunciado dessa estratégia que eu usei agora. Olha só, essa propriedade. Ó, sempre que, numa igualdade de frações, sempre que os denominadores forem iguais, os numeradores também serão. Da mesma forma, se os numeradores são iguais, os denominadores também são, né?
em se tratando de igualdade de frações. Então, nesse caso aqui, ó, os denominadores são iguais. Então, se os denominadores são iguais, os numeradores também são x igual a 3. Já teria resolvido essa questão. Beleza, concluí minha aula, né? Quadros, deixa eu ver aqui, tudo resolvido, tudo resolvido, tudo resolvido. Beleza, beleza. É isso aí. Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu posso me despedir de vocês? João falou? Leonardo falou? Leonardo? Pô, nunca mais eu uso o celular pra gravar o microfone. Eu tô que nem um idiota falando e meu microfone não abria. Ah, eu vi que você tá silencioso demais hoje. Eu Mas tava você no entendeu, chat. é importante. Ah, tá bom. Mas você conseguiu acompanhar direitinho a aula, tudo certinho, Sim, né? sim. Que bom. Então tá bom, pessoal. Até a próxima semana. Fique com Deus. Até a próxima. Obrigado pela participação.